Nós vamos falar sobre empreendedorismo. Você já teve vontade de abrir o próprio negócio? Se a resposta é sim, então preste atenção na entrevista de hoje. Nós vamos falar com o professor do Mackenzie, professor de Planejamento Estratégico e Marketing de Serviços, Marcos Morita. Marcos, obrigado por sua presença aqui hoje com a gente. Marcos, então, criar um empreendimento é algo que pode ser feito sem orientação? É perigoso isso? Eu diria que é bastante perigoso, porque iniciar um empreendimento parece algo fácil, algo simples. Mas para mostrar um pouquinho, embasar a importância de se ter uma orientação, eu trouxe uma pesquisa aqui feita por um instituto aqui em São Paulo, no estado, que mostra a taxa de mortalidade das empresas no primeiro ano. Então, aquelas empresas que não assistiram palestras, não fizeram cursos, não procuraram consultoria, a taxa de mortalidade delas é em torno de 27% no fim do primeiro ano. 27%? 27%. E já aquelas que procuraram orientação, essa taxa cai para 17%. Se a gente olhar 27 para 10 parece pouco, mas procurar orientação reduz até em 60% as chances de morte aí da tua empresa no primeiro ano. Então, pode se abrir, mas é melhor, é mais seguro quando se tem uma orientação. E onde que esse jovem empreendedor ele pode conseguir essa orientação? Hoje existem vários lugares, né? Várias empresas, várias escolas, mas o mais comum, o mais conhecido de todos é o SEBRAE, né? Que é um órgão rede nacional, que ele tem filiais em todas as cidades e presta bem esse tipo de ajuda para os pequenos empreendedores. Como é que funciona isso? Um funcionário, vamos dizer assim, ele trabalha há anos numa empresa, de repente ele tem uma ideia. Nossa, por que eu não vou me dedicar a isso, né? Sair dessa empresa, abrir meu próprio negócio. Então essa ideia, às vezes é alguma coisa que ele nem sabe se vai dar certo. Aí ele chega num órgão como o SEBRAE e explica essa ideia para o SEBRAE. Como é que funciona? Porque eu nunca entendi bem como que é esse procedimento. Ele conta a ideia dele, pode contar, ou isso é perigoso também, que alguém pode pegar essa ideia e implantar antes? Como é que funciona? Tá. Bom, isso depende do tipo da ideia que a pessoa tem em mente, né? Hoje em dia é muito difícil alguém ter uma ideia que seja totalmente inédita ou inovadora a ponto de não poder contar para ninguém, né? Mas a base de todo negócio é um plano de negócios, né? É você ter um plano exatamente do que você quer fazer, qual o mercado que você quer atingir, qual é o seu público-alvo, qual o investimento que você vai ter. Esse plano de negócios é o que vai dar a base para você poder construir o seu negócio. E isso o SEBRAE ele pode muito bem auxiliá-lo. Então é isso que é ensinado, a fazer um plano de negócio, uma pesquisa de mercado. Perfeito. Mas aí, o SEBRAE, por exemplo, a gente está falando tanto dele, então vamos colocá-lo como referência. Ele ensina a fazer isso ou ele mesmo vai fazer isso para o empreendedor? Como é que funciona? Em geral, eles têm vários cursos, treinamentos dirigidos, mas eu diria que ele mais ensina a pescar do que pescar propriamente dito para a pessoa, né? Ele ensina quais os caminhos que a pessoa deve seguir. Tá, no caso, você comentou que 17% das empresas que abriram, dos 100%, né, de empresas, 17% fecham depois de um ano, mesmo procurando ajuda, referência. Mas por quê? 17 então aquelas que não procuram ajuda. 17, não, peraí, 27 é as que não procuram ajuda, exatamente. Né? E 17 as que procuraram e fecharam, né? Então, nesse caso, dessas 17, o que faltou? O que precisa, além da ajuda, dessa referência para abrir? Em geral, existe até, nessa mesma pesquisa, eles perguntaram para aquelas empresas que fecharam quais foram os principais fatores que levaram a esse fechamento, né? E, em geral, não estão ligadas às questões que eu diria macroeconômicas. Por exemplo, foi a carga tributária, ou foram licenças, ou foi o alvará da prefeitura. Em geral, são aspectos ligados ao próprio negócio, ao desconhecimento do proprietário com relação ao negócio. Então, essa é a questão, né? A famosa ideia que o funcionário está trabalhando, está com a carteira assinada, e tem essa ideia e vai arriscar. E aí, não é perigoso demais, não, isso? Porque, como você falou, às vezes a pessoa não conhece, tem uma ideia, observa, nossa, né, o lanche é servido desse jeito, se eu servir de outro jeito, de repente eu consigo arrancar esse público para mim, mas eu nunca trabalhei com alimentação. E aí? Sempre trabalhei em escritório. Muita gente sempre trabalhou 20 anos numa área, teve uma ideia e muda de área.
Como é que faz? Eu acho que... Qual que é o conselho? Renata, isso que você está colocando vai muito do perfil do empreendedor. Né? Então, a pessoa ela precisa... Primeiro, ela tem que verificar se ela tem esse perfil. Né? Que o empreendedor em si, eu gosto muito de comparar, pensar naqueles grandes empreendedores que são capas de revista, que estão na televisão, hoje, do passado. E eles têm, em geral, 3 características básicas, que eu diria. São questionadores, né? Todos eles, mais do que até como lanche servido, mas sempre se questionam a respeito de tudo. São eternos questionadores. Né? Por que isso é feito de tal maneira, não poderia ser feito de outra? São pessoas persistentes. Né? Em geral, quando você apresenta uma ideia, a primeira resposta que você tem é: isso não vai funcionar. Eu já vi isso antes. Isso não funciona. E empreendedores são aqueles que o não serve para ele ir além, né? Serve como motivação para ele ir atrás. E são pessoas também visionárias, né? Conseguem enxergar coisas onde ninguém enxerga. Então, muitas vezes, quando você vê um grande empreendedor, você fala: mas isso é fácil, é lógico. Bom, é óbvio agora, né? Que já foi criado. Que já foi criado, exatamente, Renata. Mas na época que ele foi criado, ninguém sabia e ninguém imaginava que aquilo poderia ter sido feito. Então, acho que antes da pessoa decidir se vai sair ou não, é bom ela verificar se ela tem essas qualidades, né? Que seria se é uma pessoa questionadora, se ele aceita tomar riscos, se ele aceita nãos como resposta e se ele consegue, em geral, ter insights, assim, se é uma pessoa visionária. Né? É interessante para alguém que quer abrir um negócio procurar sócios? Porque, de repente, a pessoa ela é criativa, ela sabe trabalhar com aquela área que ela escolheu, mas ela não sabe administrar, por exemplo. É interessante? Como que faz para escolher esses sócios? Em geral, os pequenos empreendedores, quando eles procuram consultoria, a maior parte das consultorias são consultorias mais para áreas contábeis e fiscais. Né? Acho que mais de 50% das pequenas empresas têm um contador hoje. Então, essa assessoria, quando pedida, é sempre ou a parte de tributos ou a parte contábil. Né? Poucas pessoas hoje têm sócios, eu diria, para tocar o negócio administrativo. Né? Geralmente a pessoa começa com aquela habilidade mesmo que você falou, talvez ela saiba cozinhar bem ou tenha uma habilidade técnica muito boa e ela começa. E aí, com o tempo, ela começa a sentir o que a gente chama de dor do crescimento. Né? A necessidade. A necessidade, exatamente. Mas dificilmente, até pelo pouco capital, ela contrata alguém ou se preocupa com um sócio para essa parte. Né? Porque como ela tem o outro lado muito forte, ela acha que o outro lado é muito mais importante que até a parte administrativa. Existe alguma pesquisa que fale assim, sobre rendimentos, depois que você abriu o seu próprio negócio? Porque é difícil abrir um negócio, tem muitos tributos, contratação de funcionários, enfim, toda a logística, estrutura. Quando você abre um negócio, a partir desse momento, até ele começar a dar lucro, tem alguma pesquisa que fale sobre isso? Isso é uma outra característica dos empreendimentos. Aquelas pessoas que, como você falou, Renato, decidem sair, por exemplo, do emprego estável que ele tem hoje, ele tem que estar sujeito a algumas coisas durante o período inicial. Por exemplo, se engana aquele que pensa que vai trabalhar menos, ou que vai fazer os seus próprios horários porque não tem mais o chefe. No começo, a pessoa trabalha mais, longas jornadas, e o rendimento também é menor no começo. Muitas vezes o negócio leva 1 ano, 2 anos até que comece a se pagar. Então, a importância da pessoa ter essa consciência e ter uma reserva financeira também. Sim, né? Para quando a coisa não der certo, por exemplo.